Bom dia, estudantes! Tudo bem com vocês? Então agora nós vamos falar sobre o exemplo 2, certo? Então o exemplo 2, ele pede para vocês calcularem as imagens da função f de a em b, certo? Então observem aqui, a função, como já falei, ela é definida por três partes. O domínio, que nesse caso é o conjunto A, o contradomínio, que nesse caso é o conjunto B, e a lei de formação da função, que também chamamos de regra, que nesse caso é f de x igual 5x ao quadrado menos 3, certo? Se eu quero saber a imagem da função, então o que eu faço? O domínio é onde a função é definida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou precisar calcular as imagens correspondentes aos meus valores do domínio, a todos eles. Por quê? Porque todos os elementos do domínio têm correspondente no contradomínio, certo? Então, olha só, então eu vou precisar calcular o f do primeiro valor do domínio, que é o menos 1, então o f de menos 1, certo? Eu vou precisar calcular também o f de 0, e também vou precisar calcular o f de 1, ok? Então, primeiramente, vamos calcular o f de menos 1. O que a minha regra da formação da função diz? Diz que f de x igual 5 vezes o valor de x ao quadrado e menos 3, certo? Quem são os valores do domínio? São os valores de x. Então, para cada um deles, eu vou utilizar a lei de formação. Então, vou fazer o quê? O f de menos 1 vai ser 5 vezes o menos 1 ao quadrado e menos 3. Cuidado, o valor de x, nesse caso, é negativo, certo? Então, eu devo colocá-lo sim entre parênteses, porque é o valor de x elevado ao quadrado, ok? De aulas passadas, nós já vimos que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, certo? Ou seja, menos e menos mais. Só esperando passar a propaganda. Então, menos e menos mais, então, resultado 1. Ok? Então, eu vou ter o quê? Vou ter 5 vezes 1 e menos 3, certo? Então, quando eu tenho multiplicação e subtração, primeira multiplicação, 5 vezes 1, 5, menos 3, 2, ok? Então, já achei meu primeiro valor da imagem, então, 2. Agora, a imagem do elemento 0. Então, f de 0, olha só, como eu falei antes, ó o 0 dentro do parênteses e o x também. Então, f de x, nesse caso, f de 0. Então, o meu 0 agora é o valor de x, tá? Então, mesma regra da função. 5 vezes 0 ao quadrado menos 3, ok? 0 ao quadrado, 0. Então, tenho 5 vezes 0 menos 3. 5 vezes 0, 0. Então, minha segunda imagem é o menos 3. Agora, f de 1. Lei da função. 5 vezes o valor de x ao quadrado menos 3. Então, primeira potência, 1 ao quadrado, 1. Então, 5 vezes 1, 5. Menos 3, 2. Agora, então, encontramos o conjunto imagem, certo? Então, eu tenho aqui que o nosso conjunto imagem é 2, menos 3 e 2. Então, 2, como é o mesmo elemento, eu não vou repetir. Então, menos 3 e 2. Certo? Então, observe o quê? Observe que, apesar do contradomínio
ter 3 elementos, o conjunto imagem tem 2 elementos só, ok? Então, não necessariamente todos os elementos do contradomínio devem ser imagem da função, certo? Então, o que isso significa? Vou fazer o diagrama aqui, só para vocês observarem, significa que conjunto A, eu tenho os elementos menos 1, 0 e 1. O conjunto B, os elementos menos 3, 2 e 1. Então, menos 1 se corresponde com o 2, aqui. O 0 se corresponde com menos 3, aqui. E o 1 se corresponde com o 2 também. Então, olha só. Domínio, todos os elementos devem ter correspondente e cada elemento deve ter um único correspondente. Contradomínio, não é necessário que todos os elementos tenham correspondente. Cada elemento pode ter mais do que um correspondente, certo? E a imagem é formada por esses 2 elementos aqui, ó. Então, esses 2 elementos aqui, eles formam o conjunto imagem da função. O conjunto imagem, obrigatoriamente, os elementos do conjunto imagem devem pertencer ao conjunto B. Ok?